Mirtilos, framboesas, amoras, fisális, morangos. Estes são alguns dos frutos e bagas que podemos integrar na cesta dos pequenos frutos que têm vindo a conquistar o consumidor, mas também os agricultores. Falamos de culturas valorizadas, bem como fáceis de manter, na sua maioria livres de pragas e doenças. Vamos conhecer alguns projetos agrícolas, começando a norte, em Severo do Voga, que se tornou a capital do mirtilo. Paulo Lúcio, presidente do Conselho de Administração da Bagas de Portugal, fala-nos da importância desta cultura para a economia local e a relevância da cooperativa. A Bagas de Portugal é uma cooperativa, portanto juntou muitos pequenos produtores, essencialmente mirtilo, que é a nossa primeira fruta, portanto está localizada em Severo do Voga, mas tem âmbito nacional. Nós aqui temos fruta, por exemplo, de Bragança, aqui dentro deste armazém, neste momento temos fruta de Bragança, mas temos cooperadores também de Faro, portanto vem de Faro lá acima a Bragança, embora o maior número está localizado aqui em Severo do Voga e nos concelhos limítrofes. A Bagas nasceu da necessidade, porque pagávamos mal a fruta, não é? E nós continuamos a pagar mal a fruta, portanto é ridículo, mas é verdade, quer dizer, a fruta paga tudo e portanto paga os intermediários, paga tudo, a fruta paga tudo. Portanto, o que acontece? Nós nascemos desta necessidade de tentar passarmos mais algum dinheiro para os produtores. Foi assim que nós surgimos. Portanto, como é um mercado acidentado, é a melhor maneira de o dizer, portanto, porque tem variações de preço muito elevadas e cada vez mais nós temos de ir para novas variedades que tenham melhor sabor, melhor grau-bique, que aguentem mais tempo em prateleira. Portanto, para quê? Para que os consumidores fiquem mais agradados e nos comprem esse tipo de fruta. E este trabalho, portanto, as variedades, nós acompanhamos, ajudamos, mas normalmente, curiosamente, aqui na cooperativa, o que acontece é que normalmente os cooperadores chegam à nossa beira e dizem: olha, eu ouvi falar de uma variedade XPTO e tal e não sei o quê, vamos ver se isso se dá. A gente vai arranjando informações, faz uns testes, eles próprios fazem os testes nos seus campos de ensaio, embora a Bagas de Portugal este ano vai ficar a coordenar cientificamente o campo de ensaio que temos aqui em Severo do Voga, portanto com o mirtilo, e vamos experimentando o que é que se dá realmente nas nossas situações e quais são as boas, e vamos, claro que é um processo moroso, tem os seus trâmites até chegarmos a bom porto. As bagas de cor azulada nascem em arbustos que encontram em Severo do Voga as condições edafoclimáticas perfeitas para se desenvolverem ricos em todas as suas componentes organoléticas. Acaba por ser um microclima, portanto, a acidez aqui é completamente diferente do mirtilo que se faz noutros pontos do país. Aliás, a mesma variedade Duque aqui e daqui a 3 km tem características organoléticas diferentes. Portanto, mas Severo do Voga é bom porquê? Porque tem frio no inverno e não se esqueçam que as primeiras variedades de mirtilo, portanto, precisavam de frio, a maior parte delas precisavam de frio, ainda agora a maior parte precisa de frio, portanto, e ela tem essas condições e depois vem um calor ameno e depois forte, portanto, ou seja, temos aqui um período de maturação, portanto, que tem de ser um bocadinho explosivo, um bocadinho rápido, e aqui Severo do Voga cumpre, mas se cumpre Severo do Voga e tantos outros pontos do país, como é lógico. Joana Martins é uma jovem agricultora que abraçou a cultura do mirtilo. No inverno, cuida das suas plantas para que nos meses de verão possa recolher os frutos do seu trabalho. Esta variedade de mirtilo é o Ozark, começa a florir também mais ou menos em maio, mas é mais tardia, começa a produzir agora só em julho. E depois temos uma variedade, também começa a florir, que já está a florir, começa a florir em julho e vai dar até agosto. Temos que ter muito cuidado para não rasgar o pêndulo, que não pode rasgar o mirtilo, não devemos colher com o pêndulo, não podemos colher o que tiver picado, porque como está ao ar livre pode ter alguma picada de pássaro. De resto é só colher os que já estão madurinhos. Agora vamos colher todos os que estão maduros e normalmente ao chegar ao fim da terra voltamos a começar. Praticamente é rotativo, é chegar ao fim, voltar a colher, estarão todos outra vez maduros. A
groselha, pequena baga vermelha, é um fruto utilizado em fresco, mas também muito conhecido pela sua aplicação em xaropes, refrescos e geleias. Pedro Antunes produz groselha na região de Lafões em modo de produção biológico e mostra-se satisfeito com a cultura. Temos aqui uma plantação de groselha, neste caso a variedade é uma variedade rovada e que já está, digamos, quase no final da época, mas ainda temos aqui algum fruto de bastante qualidade em regime de biológico. É uma planta, ela é muito fácil de cuidar e de podar, mas dá uma mão de obra bastante grande, é muito agressiva e é uma planta que precisa de uns cuidados um bocadinho fora do habitual, portanto, o que é, por exemplo, também temos o mirtilo e o que é a framboesa também foge um bocado deste tipo de cuidado. Não gosta muito de frio, tem uns ataques do ídio. No entanto, nós conseguimos controlar rapidamente, mesmo em regime biológico. Até ver tem corrido sensivelmente bem. Pelo mês de março, o pequeno bago começa a revelar uma cor avermelhada e vai crescendo até à sua colheita, entre os meses de junho e agosto. O fruto é colocado em caixas e, no mesmo dia em que é colhido, segue para os armazéns de refrigeração da Bagas de Portugal para ser comercializada. A evolução tem sido muito boa, porque já esteve a preços abaixo de 5 euros nos últimos anos anteriores, há 3, 4 anos atrás. Neste momento, com a ajuda da Bagas de Portugal, nós temos conseguido colocar este produto mediamente entre os 10, 20 euros e já esteve a 20 e tal euros, mas nós nessa altura não temos produto maduro, não é? E tem sido uma ajuda essencial. Sem essa parte, não funcionaria. A Bagas de Portugal conta com mais de 70 produtores associados. Reúne a produção local e comercializa, sobretudo, para países do norte da Europa, grandes consumidores de pequenos frutos. Retirando alguma fruta que vai para a transformação, alguma que nem sequer tem esse destino, portanto, que é retirada mesmo. Portanto, 98% da nossa fruta é comercializada no exterior. Portanto, exportamos tudo. Portanto, os nossos países principais são a França, são a Holanda, são a Alemanha e depois também temos alguma fruta que vai para a Dinamarca, mas essencialmente é França e Holanda, que são os grandes compradores. França a dar uma porrada terrível aos outros todos. Portanto, estamos a abrir novos mercados, abrimos agora Luxemburgo, portanto, vender diretamente a cadeias de supermercados, abriu-se agora, portanto, está numa fase inicial e vai ser um bocadinho por aí. Vamos tentar um bocadinho levar o fruto, o mirtilo português, sendo português, ao mercado da saudade também. Portanto, sendo português também ajudará a passar. Mas é assim, nós o ano passado fizemos 100 e muitas toneladas de mirtilo, este ano vamos passar esse mesmo valor, se bem que o preço não vai ajudar. De Severo do Voga, rumamos até Peixão, no Algarve, para conhecer a cultura da framboesa, um pequeno fruto de cor vermelha que também parte de Portugal para os países mais a norte da Europa. Visitamos a Quinta da Campina, do Grupo Solana. A região do Algarve, especificamente a região da Tavira, onde nós nos encontramos, tem um conjunto de particularidades que acabam por acarretar um conjunto de vantagens competitivas. Portanto, temos níveis de nebulosidade baixos durante praticamente o ano inteiro e, portanto, temos mais níveis de luz durante o inverno. Por um lado, estamos bastante próximos do mar Mediterrâneo também, portanto, sofremos aqui o efeito amenizador do mar Mediterrâneo e, portanto, este conjunto de características permite-nos ganhar alguma antecipação face à região produtora a norte de Portugal, nomeadamente a região de Odmira, e, portanto, permite-nos posicionar em termos de janela um bocadinho antes de Odmira e ligeiramente depois de Marrocos. Aqui na Quinta da Campina, que tem cerca de 50 hectares, nós produzimos framboesa, morango e amora. Trabalhamos com cerca de 6 variedades de framboesa e esta é uma delas. E é a nossa variedade mais premium porque tem um sabor e um calibre muito superiores ao habitual. A Quinta da Campina é uma das 5 quintas do Grupo Solana.
Na Quinta da Campina, opta-se por plantar em estufa. Uma estrutura automizada que permite, por exemplo, controlar a incidência da luz. Andreia Torres explica as mais-valias de produzir neste ambiente. O facto de nós termos as culturas dentro destas instalações permite-nos dar as condições ambientais que a framboesa necessita, a temperatura certa, a umidade relativa certa e a utilização de telas de sombra permite-nos também controlar o excesso de luminosidade que às vezes se encontra aqui no Algarve. Nós trabalhamos em substrato com um sistema de fertirrega, o que nos permite dar as condições ideais hidricamente e nutricionalmente às framboesas. Fazemos essa avaliação diariamente através de medições de pH e condutividade e conseguimos ajustar diariamente essas necessidades de maneira a sermos eficientes e sustentáveis. A framboesa tem uma temperatura ótima à volta dos 24 graus, o que é relativamente fácil aqui no Algarve. No entanto, não suporta condições de luminosidade acima dos 500 watts e daí utilizamos esta tela de sombra que nos permite, ao longo do dia, alterar as condições de luminosidade, coisa que não é fácil em outro tipo de estruturas, em que há utilizações de telas mais fixas. Aqui conseguimos controlar as condições de luminosidade pelas telas e a temperatura com a abertura e fecho das janelas, que são automatizadas. Na Quinta da Campina, a framboesa está pronta para ser colhida quando tem um tom rosa e o calibre atinge sensivelmente os 6 gramas. A colheita de framboesa é feita manualmente e diariamente. Nós precisamos de colher diariamente no ponto certo de maturação, porque ela ainda viaja cerca de 2 dias até chegar ao destino, que é no norte da Europa. Portanto, fazemos uma divisão por calibres e por grau de maturação, de forma a conseguir chegar com o produto nas melhores condições ao cliente. A framboesa continua a ganhar cor depois de colhida, no entanto, não se desenvolvem mais açúcares. Nesta variedade, ela, quando tem uma coloração mais clara, já tem um grau Brix muito superior às outras variedades. Portanto, é um aspecto que faz com que não tenhamos que nos preocupar com esta variedade e ela pode ser colhida um pouco mais rosa porque continua a degradar-se até chegar ao cliente. Daí a importância de ser colhida, chegar ao armazém e ser embalada até ao frio em menos de 3 horas. Do campo, as frutas vão para o armazém, onde são preparadas antes de seguirem para a organização de produtores Madre Fruta. Após a colheita, a fruta chega ao armazém através de uma passadeira do lado exterior. Depois de entrar, é tirada da caixa de campo e entra na passadeira, onde depois é retirada para ser aferido o peso. Novamente aqui à frente, essa fruta já ferida, com tampa, entra nas caixas de cartão, pronta para ser despachada para a Madre Fruta. Além da framboesa, a Quinta da Campina tem estudado a possibilidade de produzir morango e amora durante o inverno, uma vez que na Europa poderiam ser dos poucos a fazê-lo, ganhando assim uma vantagem competitiva face aos demais produtores. Nós estamos no campo de ensaios da Quinta da Campina. Temos cerca de 1 hectare que está dividido em 4 válvulas, sendo que uma delas tem morango e 3 amora. Estas variedades são usadas para fazer face à lacuna que existe no mercado europeu de fruta de inverno. Optámos por utilizar morango e amora porque as variedades e as origens que se encontram no mercado europeu são fora Europa. Então tentámos aproximar o facto de sermos um país europeu
e produzir para o norte da Europa. Portanto, uma comercialização com menos transporte, menos impacto ambiental e espaço na prateleira no norte da Europa. A janela de oportunidades é bastante promissora e, por isso, não há tempo a perder. Os ensaios que fizemos com morangos e amoras correram muito bem a nível de qualidade. A fruta viajou muito bem, que era uma dificuldade que nós antevínhamos, que este tipo de fruta, relativamente à framboesa, pode viajar menos, especialmente estas variedades que nós escolhemos. No entanto, devido às condições que nós conseguimos agregar aqui nas estruturas, foi-nos permitido ter fruta com uma grande qualidade e tivemos feedback muito positivo relativamente a outros produtores de outros sítios do mundo que produziam as mesmas variedades que nós. O próximo passo será aumentar a área nesta janela de produção, tendo em conta que os preços são muito apetecíveis. O mercado pede a nossa fruta especificamente da nossa exploração, portanto o passo será aumentar nestas variedades. Neste momento cerca de 90% da nossa produção é framboesa e vamos gradualmente transformando estes 10% de morango e amora numa maior percentagem, num maior volume de fruta. Precisamos de fazer 2 culturas por ano por uma razão simples, porque temos que extrair e temos que soar os ativos que temos aqui instalados. Conseguimos produzir em cada hectare 2 culturas por ano, em virtude das condições climatéricas que temos aqui na região do Algarve, por um lado, o que é fantástico porque nos permite também rentabilizar estas estruturas state of the art em que nós produzimos as nossas framboesas, amoras e morangos durante o ano inteiro. A fruta viaja do campo até à organização de produtores Madre Fruta, que a vai dispor de acordo com os requisitos de cada cliente. Bem, aqui é onde começa o início da operação da Madre Fruta. É feita a descarga dos produtores quando trazem fruta do campo. Ela vem praticamente preparada, vem embalada e aqui é o processo de consolidação. Iniciamos por uma verificação daquilo que o produtor traz, através da verificação da guia que o produtor traz. Fazemos a sua verificação se o setor está certo, se toda a rastreabilidade, se toda a identificação está correta. Inserimos no sistema informático, é onde inicia o processo de rastreabilidade da fruta e depois damos entrada no sistema informático para lá dentro, quando for a consolidação de encomendas, já terem um acesso a toda a informação. Aqui é feita apenas a recepção, consolidação e o início no sistema informático. Temos também a parte de controle e inspeção de qualidade, que é feita aqui, tendo em conta os requisitos e pré-requisitos dos clientes, todas as suas especificações de qualidade, e é feita a inspeção de acordo com isso também, com as nossas próprias. Esta fruta depois passa lá para dentro, para a sala de frio, onde é feita a consolidação das paletes, é feito o preenchimento das encomendas, é feito também a sua identificação para o cliente final e depois, uma vez consolidada, entra nos túneis de arrefecimento rápido, no qual leva cerca de 1h30 até à temperatura de 2 graus. Neste momento a fruta apresenta uma temperatura de 20 graus, temperatura ambiente. Entra na câmara, 1h30, 2 graus, após o arrefecimento rápido. Vai para uma câmara onde vai manter a sua temperatura, os tais 2 graus, e depois a sua expedição para os mercados nacional e europeu. A Madre Fruta é uma organização de produtores que surgiu em 1996 para concentrar a produção de hortícolas. Ao longo dos anos foi mudando o rumo e hoje os pequenos frutos são muito representativos da atividade da OP. A framboesa ainda é aquilo que tem o maior peso, quer em termos de volume de negócios, quer em termos de quantidades de fruta aqui passada. Ou seja, a framboesa equivale a 85% do volume de negócios da Madre Fruta e em quantidades é um bocadinho menos,
uma vez que o valor também é mais elevado do que, por exemplo, as tropicais. A framboesa é um fruto com um tempo de vida em prateleira bastante curto. Ainda assim, consegue sair do Algarve e chegar nas melhores condições a países do norte da Europa. A comercialização é um dos desafios da cultura desta baga. A framboesa tem grandes desafios do ponto de vista de comercialização, ou seja, estamos a falar de um produto que tem um shelf life muito curto, não é? Tem um shelf life de 7 dias. Se pensarmos que o transporte são cerca de 3 dias, a vida útil são 4, ou seja, nós temos que ser muito eficientes aqui na comercialização. E então a comercialização começa antecipadamente, começa com as plantações, quando nós plantamos. Hoje já temos um conhecimento grande do tempo desde que plantamos até que vem a fruta, e semanalmente nós visitamos os nossos produtores, ajudamos a saber qual é mais ou menos o forecast de produção que aquele produtor tem. Com base nisso, nós conseguimos antecipar esta planificação das vendas. Depois de nós sabermos a venda, e hoje em dia outra dificuldade é que cada cliente tem o seu pack type. Este cliente, por exemplo, é nesta embalagem, mas falamos de um outro cliente que pode querer uma embalagem diferente, uma etiqueta diferente, e então, antecipadamente, nós temos que passar aos nossos produtores qual é que será o destino final da fruta. E então a venda é feita antecipadamente, informamos os nossos produtores colhem logo no pack type para que vai para o cliente, e nós aqui o que fazemos é confirmar o pack type, confirmar a qualidade se está de acordo com o standard do cliente, confirmar a etiqueta também se está de acordo com o tipo do cliente, e depois tentar fazer as paletes de fruta equivalente, ou seja, manter uma uniformidade na palete que nós vendemos ao nosso cliente. A nível da oferta, houve um grande crescimento em termos do mercado, houve um grande crescimento da oferta de origem Portugal e houve também um grande crescimento da oferta de origem Marrocos. A oferta de origem Espanha decresceu e a oferta de origem Marrocos hoje está mais estável, ou seja, pós-Covid tem havido aqui alguma estabilização. Eu acredito que a tendência é de mantimento de preços com ligeira subida. Agora, o desafio que temos aqui em termos de mate fruta e em termos dos nossos sócios produtores é a subida dos nossos fatores de produção. A mão de obra está a subir, o que é normal e é desejável que a mão de obra suba. Estamos a viver uma subida muito grande dos fatores de produção, nomeadamente adubo, eletricidade, que tem aqui um peso grande nas contas de cultura, e o desafio no ganho, na otimização da produtividade, na otimização da produtividade das operações, que possa acomodar estes ligeiros aumentos do custo de mão de obra e do custo de fatores de produção, mantendo o rendimento dos agricultores. Physalis. A pequena bolinha amarela envolta na sua campânula é conhecida sobretudo para decoração em pastelaria. Contudo, a Physalis é um fruto rico em nutrientes e muito apreciado nos países mais a norte da Europa. Em Santiago do Cacém, Rodrigo Nunes dedica parte do seu terreno agrícola à produção deste fruto agridoce. A opção pela Physalis foi uma busca de o que é que poderia produzir, poderia ter rendimento em pequena área, uma área pequena. Apesar de nós termos aqui muita área disponível, mas a primeira procura foi o que é que poderia produzir que desse rendimento em pouca área. Surgiu-nos inicialmente a ideia das bagas goji, até foi o nosso foco inicial, foi as bagas goji. No entanto, achámos que não podíamos pôr todos os ovos no mesmo cesto e decidimos também fazer uma outra cultura alternativa que nos pudesse dar aqui, caso as goji não resultasse, temos aqui outra alternativa, né? Então apostámos nas Physalis, que veio-se a revelar até muito mais rentável. Neste momento já desistimos da goji, aliás desistimos logo no primeiro ano e apostámos à série na Physalis, que até agora tem-se mostrado uma boa aposta. A Physalis é um fruto, ou se gosta ou se testa, né? Acho que é um bocado assim. É um fruto com gosto assim, um bocadinho ácido, doce, mas um bocadinho ácido. É um fruto que cresce dentro de uma campânula
Por causa disso é muito usado em ornamentação de bolos, mesmo pratos de alta cozinha, mas eu penso que os nossos clientes é mesmo para comer, sobretudo. Pronto, mas é uma planta originária da América do Sul, mas muito adaptada ao nosso clima, gosta de calor, não é uma planta muito exigente. A produção de Physalis está toda em modo de produção biológico. Rodrigo Nunes acredita que, apesar dos desafios que representa produzir neste sistema, a opção pelo biológico é mais rentável. Neste momento estamos em plena colheita. Temos aí uma equipa a fazer a colheita do fruto. Portanto, as linhas são passadas de um lado e do outro, vai uma pessoa de cada lado da linha a apanhar a fruta de um lado e do outro. Também eles vão se ajudando também uns aos outros a ver, olha, está aí essa aí que tu não viste. Pronto. Depois a fruta é colhida. Num dia como hoje está uma certa umidade, ela é posta a secar, para as campânulas secarem, estarem bem secas para não criar fungos. Depois dessa fase, toda a fruta tem que ser passada uma a uma, tem que ser aberta à campânula, para ver se a fruta lá dentro está em condições ou não, tanto em termos de aspecto, de se está madura, se não está. Os pequenos frutos são hoje um elo importante da economia agrícola nacional. Nesta viagem pelas bagas, percebemos que os mercados internacionais são fundamentais e que Portugal procura produzir numa janela de oportunidade em que outros países produtores não conseguem. Contudo, há desafios a enfrentar no futuro. Eu penso que o desafio mais estratégico e estruturante que nós temos pela frente relaciona-se com a gestão da água, inevitavelmente. Eu acho que tem que estar na preocupação dos nossos governantes, é absolutamente vital e eu não tenho visto, pelo menos na minha perspectiva, não tem sido tratado este assunto com o caráter estratégico que deveria ter sido tratado até agora. Vivemos muitos dos ciclos da água, em anos que chove mais o problema desaparece da comunicação social e da mesa dos nossos decisores. A verdade é que nós temos um problema estruturante que necessita de ser encarado estrategicamente e esse, para mim, seria o grande desígnio nacional nos próximos anos e o grande desígnio do setor. É como gerir a pouca água que vamos ter daqui para a frente. Desafios mais conjunturais, prendem-se concretamente com a situação que vivemos hoje, em 2022, de uma guerra que acabou por influenciar muitíssimo o preço dos custos e o custo dos fatores de produção e que terá inevitavelmente impacto na margem do produtor agrícola e, portanto, é algo que temos que saber viver e aquilo que esperamos é que o retalho, onde o nosso produto é vendido, depois também se saiba adaptar e ajustar os preços na devida medida.